Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Café com Terapia. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui, então já se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades que são trazidas aqui no canal. Além disso, você pode trazer comentários sobre os assuntos aqui abordados. No final do vídeo, compartilhe o que você acha sobre esse assunto. Mas e aí? Vamos ao que interessa. Você sabe como é o seu psicólogo fora do contexto da clínica? Esse é um assunto que gera polêmica na nossa área, assim como em diversas outras fantasias para as pessoas de um modo geral. Será que o meu psicólogo pode me encontrar num lugar que não seja o consultório? E o que acontece se a gente tem pessoas dos mesmos círculos? Será que o meu psicólogo se exalta, fica com raiva, briga? Existe uma ideia silenciosa, mas muito presente socialmente, de que o psicólogo deveria ocupar uma espécie de lugar emocionalmente superior, como se o psicólogo fosse um ser iluminado, digamos assim, como se escolher essa profissão automaticamente passasse a se tornar alguém permanentemente equilibrado, paciente, racional e emocionalmente resolvido. A imagem idealizada do terapeuta costuma vir acompanhada de expectativas bastante categóricas. Precisa falar baixo, ser calmo o tempo todo, nunca perder a paciência, saber lidar perfeitamente com qualquer conflito, não demonstrar fragilidade e, principalmente, ter respostas para tudo, inclusive para a própria vida. Mas existe um equívoco profundo e perigosamente idealizado nessa construção. O psicólogo também sente medo, também se angustia, também enfrenta lutos, inseguranças, frustrações, também tem conflitos familiares, passa por términos, sente cansaço emocional, tem períodos difíceis. E adivinhem por quê? Porque o psicólogo existe enquanto um ser humano atravessado pelas mesmas dores que atravessam qualquer outra pessoa. Parece óbvio tudo isso que eu tô falando, né? Mas na prática, a gente escuta isso todos os dias. Seja dos colegas de profissão, seja das famílias que têm membros que são psicólogos em casa. Então é fundamental que todo mundo tenha em mente que a formação, que a técnica, que o conhecimento não colocam ninguém num lugar de imunidade emocional. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que estudar o sofrimento humano não significa deixar de viver ele. Talvez uma das maiores confusões sobre a profissão esteja justamente nessa ideia de que compreender algo tecnicamente deveria ser suficiente para impedir que aquilo nos afete. Como se o conhecimento emocional funcionasse como uma certa proteção, mas uma proteção absoluta contra experiências de sentir. Mas sentir não pertence à ordem da técnica. Sentir pertence à condição humana. Ninguém está isento dela. É claro que a psicologia oferece recursos importantes. E isso para todos, inclusive para o próprio psicólogo. Amplia a consciência, ajuda na elaboração dos próprios processos, favorece o reconhecimento emocional e a construção de caminhos mais saudáveis. Mas isso é muito diferente da ideia de que o psicólogo consegue resolver a própria vida de uma maneira simples, linear ou principalmente sem sofrimento. Não existe um manual interno e nem um manual externo capaz de impedir que a dor aconteça. Existe apenas alguém que, apesar do conhecimento, continua sendo humano. E talvez seja justamente isso que muitas vezes causa um certo estranhamento nas pessoas. Perceber que o terapeuta não corresponde àquela caricatura construída socialmente. Isso porque ainda existe uma expectativa muito forte de perfeição emocional sobre o profissional da saúde e sobre vários desta área, principalmente os da saúde mental. Quando um psicólogo demonstra cansaço, tristeza, irritação, vulnerabilidade, frequentemente isso é interpretado quase como uma contradição da própria profissão, ou então como se o profissional fosse menos competente por isso, ou ainda como se ele cuidasse da saúde mental dos outros, mas tivesse que abandonar a sua própria identidade. Só que saúde emocional nunca significou ausência de sofrimento. Maturidade emocional não é viver em estado permanente de calma. E equilíbrio psíquico não é nunca se abalar. Não
não significa isso. A verdadeira diferença talvez esteja em não sentir, mas na forma como cada um consegue reconhecer, elaborar e se responsabilizar pelo que sente. O psicólogo não ocupa um lugar acima da experiência humana. Ele ocupa, no máximo, um lugar de estudo, de aprofundamento sobre ela, o lugar da técnica. E talvez seja exatamente esse contato real com as próprias limitações, com as suas próprias dores, que a complexidade se permita uma escuta mais sensível e menos mecânica do outro. É porque o psicólogo também é pessoa e também sente. Não porque precise sofrer para compreender alguém, mas porque também conhece, em alguma medida, esses atravessamentos da ordem do existir. Então, romper com essa idealização do terapeuta é muito importante não apenas para humanizar quem cuida, mas também para ampliar essa necessidade de compreendermos sobre o que realmente significa saúde mental. Ninguém se torna menos competente por sentir. Isso é muito importante. Ninguém deixa de ser bom profissional por também enfrentar dias difíceis. E talvez uma das imagens mais honestas sobre o psicólogo seja justamente essa. Não de alguém emocionalmente impecável, mas de alguém que, mesmo sendo atravessado pela vida, pelos problemas, como qualquer outra pessoa, escolheu estudar formas mais conscientes de compreender, formas de acolher, de trabalhar com aquilo que é inevitavelmente humano. E aí, gostou desse conteúdo? Então curte, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou gostar muito de te ter participando por aqui. E fica ligado, porque na semana que vem tem mais. Então ativa o sininho aí para receber o conteúdo em primeira mão. Até lá!